Olá! Hoje iremos falar sobre o lugar da amizade na nossa vida. O tema de hoje é o padrão de uma boa amizade. Nós existimos e, como seres sociais, estamos o tempo todo nos conectando a um a outro, a grupos, a famílias, a lugares, a trabalhos, a pessoas. Não há como viver nessa terra sem nos conectarmos de algum modo, em algum nível. Mas nas muitas formas de manifestar essa vida social, eu quero destacar hoje a amizade. Certamente há uma nobreza muito grande no lugar da amizade. Esse papel do amigo na nossa vida e o nosso lugar de amigo na vida de alguém cumpre, na verdade, um grande mistério da fé. Quando olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber que as pessoas que Deus mais usou, sempre havia próximo a Ele, intervindo através de uma boa orientação, de um bom conselho, de uma boa amizade, amigos que Deus usou para orientar. Por exemplo, vamos encontrar na história bíblica a história de Davi e Jonatas, dois amigos íntimos. E a história de Jonatas, na história de Davi, torna Davi quem Davi foi, um grande rei, um homem que foi usado por Deus de forma extraordinária. Inclusive, é sobre essa história que iremos tratar nessa tarde de domingo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Esse texto sagrado nos mostra com muita clareza qual é o lugar da amizade. Aliás, traz também características de uma boa amizade, né? Que característica ou quais características são essas que demarcam uma boa amizade? O texto vai falar aqui da amizade de Davi e Jonatas. A história de Davi, como afirmei agora há pouco, é uma história tremenda, de muitas conquistas, de muitas vitórias. Um homem que nenhum outro conseguiu se aproximar, né, do patamar enquanto rei de Israel, o rei mais conhecido de Israel. No entanto, por trás de todo esse sucesso, haviam figuras como a de Samuel, o seu grande mentor espiritual, mas também havia a figura do seu amigo leal, Jonatas. E eu quero então pensar com você rapidamente sobre as características de uma boa amizade, baseando nessa história de Davi e Jonatas. E a primeira coisa que eu quero afirmar ao seu coração, dentre essas características, é que um amigo íntimo, um amigo leal, ele está sempre disposto a sacrificar-se. Às vezes nós estamos olhando para o padrão dos relacionamentos entre as pessoas que se chamam de amigas, mas não há sacrifício. Quero ser seu amigo, mas não abro mão da minha agenda, do meu tempo, não quero mudar nada na minha história. Eu quero ser seu amigo, mas não estou disposto a doar nada, a repartir nada. Eu fico no meu mundo e você no seu, e nos reunimos quando o dinheiro sobrar para comer um bom churrasco. Isso não é amizade. Uma boa amizade está ligada a sacrifício. Eu me lembro de muitos anos atrás, um amigo que inclusive o Senhor já o recolheu, já faleceu, pastor Santinoni, um homem de Deus. Eu estava numa situação bem delicada, meu primeiro filho ia nascer, minha esposa passando muito mal, ele tinha a agenda dele, o tempo dele, ele parou tudo num sábado à noite para nos acolher e passou boas horas conosco até que tudo se encaminhou e pudemos então ali ver nosso filho, o meu filho nascer, o filho da minha esposa, o nosso filho de forma saudável vindo ao mundo. E quando eu olho para o Jonatas hoje, já com seus 17 anos, nosso filho mais velho, eu não posso negar, né, esse momento. Meus olhos se voltam para o passado e me lembro desse homem que foi um grande amigo num momento muito especial. Ele sacrificou o tempo dele, sacrificou a agenda dele, o que era importante para ele, para celebrar o que era importante para mim, para minha esposa, no momento tão importante do nascimento do nosso primeiro filho. Uma boa amizade envolve sacrifício, uma boa amizade envolve entrega, uma boa amizade tem esse patamar. A Bíblia diz aqui que Jonatas, ele pega o que era seu e doa a Davi.
a sua capa, o seu cinto, a espada. Ele faz questão de abrir mão do que era importante para ele para doar a Davi e deixando bem claro, naquele momento, inclusive, que coisas estão no patamar e pessoas em outro. Pessoas valem mais do que coisas. Isso Jonatas comunica a Davi naquele ato. Quando há sacrifício, isso define uma boa amizade. Aquele que você tem chamado de amigo ou de amiga é capaz de se sacrificar por você, é capaz de se entregar por você, é capaz de abrir mão de algo por você? Vale a pena pensar sobre isso. Bom, seguindo um pouco adiante, vamos perceber também uma segunda característica de uma boa amizade. O amigo íntimo, o amigo leal, ele é defensor, seu defensor perante os outros. Aí, de repente, você julga ter um amigo e quando você abre os olhos, descobre que esse amigo está recebendo passivamente críticas contra você, sem que ele se posicione. Se você julga ser amigo de alguém e alguém traz uma crítica a esse amigo para você, você precisa se posicionar. E nesse momento, não estou dizendo acobertar o erro do amigo que errou, mas aconchegar esse amigo na sua lealdade e não deixar que ele seja apedrejado. Em outras palavras, se você tiver que corrigi-lo, corrija-o olho no olho, mas não aceite críticas a ele. Essa lealdade, ela aparece também na história de Davi e Jonatas, quando de repente o próprio Jonatas vai legitimamente defender a Davi diante de seu pai Saul, que o tinha de forma aversiva, o tinha como inimigo, e Jonatas defende Davi diante do seu pai Saul, o rei Saul. Isso mostra também uma segunda característica de uma boa amizade. Uma boa amizade é aquela em que o amigo leal vai te defender perante os outros, sobretudo quando se está diante de críticas a esse amigo. Também você vai entender uma outra característica na história de Davi e de Jonatas, e essa característica também ela é tremenda. Um bom amigo, um amigo leal, um amigo íntimo, uma amizade de boa qualidade, tem na base algo muito interessante. O amigo leal dá ao outro completa liberdade. Podemos ser quem somos, podemos nos desnudar, apresentar nossos medos, fracassos, sonhos, podemos dizer claramente o que pensamos ou sentimos sem sermos ridicularizados. Um bom amigo deixa o outro à vontade. O texto sagrado também vai dizer, num outro momento, em que Davi ficou tão à vontade diante de Jonatas que ele se prostra. Há um momento em que ele chega a chorar, a se quebrantar, a se derramar, e Jonatas não vai ridicularizá-lo. Aqueles que se dizem amigos precisam aprender esse caminho da boa amizade. Nós temos que ter liberdade de estar diante desse amigo. É interessante, não lembro o autor, mas há uma frase que diz que um amigo de verdade é aquele diante do qual você pode pensar em voz alta. Se você então pode pensar em voz alta, em outras palavras, sua privacidade, ela pode ser revelada sem ser ridicularizada, essa pessoa então, ela ocupa um status de amizade, de amigo, aliás, de uma boa amizade. Temos vivido um tempo difícil quanto a isso, em que até você se abre para alguém, você compartilha sua vida para com alguém, revela suas dores, suas dificuldades, mas você não se sente livre o bastante para falar toda a verdade, sempre há uma reserva ou outra, porque você nunca sabe como aquela informação há de ser usada. Uma boa amizade é um presente de Deus para nós. Uma boa amizade está ligada a isso, a liberdade que os amigos podem dar um ao outro para serem quem são e uma liberdade completa, absoluta. Uma quarta e última consideração sobre uma boa amizade, uma amizade realmente de qualidade, é quando estamos diante de um amigo e esse amigo íntimo, ele se